Bom dia. Estão por aí? Bom dia, Bruno. Oi, Chay. Estou sentando aqui. A gente está na página 312. Veja se todos vocês se encontram aí. Vamos começar do parágrafo, mesmo que o analista e o analisando. Só me deem um sinal aí de se todos vocês conseguiram encontrar, para a gente começar. No Bom PDF. dia, Lê. Bom dia. No PDF tem que página, Bruna? Eu não sei, Chay, mas eu vou pedir aqui para que, se alguém tiver, para mandar. Paty, seja bem-vinda. A gente está lendo esse livro aqui, este pequeno livro, que é a biografia do Freud. Então, é Freud, Uma Vida para Além do Nosso Tempo, do Peter Gay. E a gente está na página 312 do livro físico. Se você não tiver o livro físico, tem lá no nosso grupo do WhatsApp, eles mandaram em PDF, dá para encontrar lá. A página do PDF, se alguém tiver, pode, por favor, colocar aqui. É esse daqui. Imagina. Tem lá o PDF, se não tiver aí com ele. Beleza? Podemos começar? Vamos lá. Mesmo que o analista e o analisando observem escrupulosamente todas as exigências técnicas de Freud, o trabalho terapêutico da análise é sempre moroso e nunca assegurado. Freud excluiu do tratamento analítico muitos tipos de distúrbios mentais, principalmente as psicoses, pela razão de que o psicótico não consegue estabelecer a transferência necessária para o analista. Mas mesmo os histéricos e os neuróticos obsessivos, particularmente adequados ao tratamento analítico, muitas vezes mostraram lentíssimos progressos e recaídas desanimadoras. Lembranças esquivas, sintomas obstinados, afeições persistentes por hábitos neuróticos revelaram-se obstáculos poderosos para interpretações eficazes ao tipo de transferência capaz de auxiliar a cura. Os obstáculos mais difíceis a serem enfrentados eram aquelas transferências que induziam o paciente a repetir, ao invés de relembrar sua conduta anterior. É evidente, Freud percebeu, mas que a qualidade que o analista menos pode se permitir é a impaciência. A experiência clínica mostrou que, para o analisando, conhecer algo intelectualmente nunca basta. Eu tenho um post no feed lá no Insta que é algo escrito, o saber não anula o sentido. E vem muito dessa ideia aqui, de que você saber de alguma coisa não impede que você sinta algo que você não gostaria mesmo de sentir. Acho que a gente vê muito isso na clínica. Então, mas é que eu sei disso. Tudo bem, racionalmente você sabe que não deveria isso, não deveria aquilo, né? A partir do que a pessoa acredita. Mas, bom, não deveria me sentir triste. Tá, como é que faz? Né? Não é assim uma coisa automática que o fato de que você sabe o que você deve fazer te põe a fazer. É igual procrastinar. Eu sei que eu tenho que fazer tal coisa, mas aí eu sempre invento uma desculpa para aquilo, ou eu começo a fazer e eu não termino. Você saber que você está procrastinando não vai dar conta de te colocar para fazer aquilo. Precisa mais do que isso. Então, esse saber aqui do qual ele fala não é o que traz uma pessoa a mudar de comportamento. Acho que isso vem também no sentido de as pessoas querem respostas, né? E aí, eu procrastino. Então você não vai mais procrastinar. Pronto, agora eu não procrastino mais. Não é assim que funciona. A longo prazo pode chegar um momento em que o paciente, constantemente recaindo, constantemente esquecendo percepções penosamente conquistadas,
Comece a absorver, a elaborar seu conhecimento duramente obtido. O médico sugeriu Freud no artigo Recordar, Repetir e Elaborar. Não tem mais nada a fazer senão esperar e deixar que as coisas sigam seu curso, que não pode ser evitado e nem sempre acelerado. Além disso, os dois parceiros do empreendimento analítico precisam cultivar a paciência. Essa elaboração da resistência na prática pode se tornar uma tarefa cansativa para o analisando e um teste de paciência para o analista. Mas é essa parte do trabalho que tem o maior impacto transformador no paciente. É que, na verdade, distingue a psicanálise de todos os outros tratamentos que tentam influenciar o paciente através da sugestão. O analista não é simplesmente passivo nessa importante fase. Se ele encontra suficiente aquiescência em seu paciente, deve conseguir dar a todos os sintomas da doença um novo significado de transferência. Deixa eu colocar aqui, grifar, para falar dessa questão da paciência. Aqui ele fala da paciência da dupla, né, de quem está ali. E isso também é uma coisa que a gente vê nos dias atuais, desse lugar de, tá, agora eu já sei disso, quando que eu mudo tal coisa? Agora eu sei que isso aqui é procrastinar, quando que eu deixo de procrastinar? Ou como é que eu faço? Uma pergunta que eu já ouvi, e talvez vocês devem também já ter ouvido, é como é que eu faço para ter um relacionamento? Não sei, né, gente? De verdade, eu não sei. Mas não tem nem outra coisa para responder, além de não sei. A gente não tem como dizer para uma pessoa o que ela deve fazer. Vamos supor que a gente tem uma pessoa, por exemplo, que a gente atende, que tem alguma questão com sexualidade, que ela não consegue se relacionar amorosamente por conta de um trauma. Estou inventando algo aqui, mas digamos que uma pessoa tem problema com isso, e aí é o que dificulta. Ela não confia nas pessoas a ponto de não conseguir nem se aproximar de alguém nesse campo amoroso. Imagina se a gente chegar e falar assim: ah, você tem que sair mais, você tem que baixar o Tinder, você tem que dar oportunidade para alguém. Vai resolver? Não vai, porque assim, que tem o Tinder a gente sabe, mas se tem um trauma ali que envolve a questão da dificuldade de confiar, se tem uma vergonha do corpo que a impede, de repente, de se relacionar com alguém, você dizer para uma pessoa, ah, você tem vergonha do seu corpo, por isso você não se relaciona, você tem que se aceitar, não vai mudar. Então, é um processo que a gente precisa fazer com alguém que depende da paciência da nossa, porque o paciente repete 1 trilhão de vezes até que ele elabore, a gente, enquanto paciente, sabe disso, e o paciente também precisa ser paciente e estar disposto a entender que na psicanálise a gente não manda ninguém fazer nada, e que a gente não tem passos para nada, não tem manual para nada. É um trabalho bastante subjetivo, é muito singular. Cada um vai desenvolver a sua maneira aquilo que é bom para si. A gente busca uma mudança, mas a partir daquilo que aquele outro mesmo pode oferecer para si mesmo, e não a partir daquilo que a gente acha certo. Porque o analista, de repente, poderia achar legal entrar no Tinder, a pessoa pode não achar legal entrar no Tinder. Essa neurose de transferência é uma espécie única de doença, um distúrbio específico. E necessário do tratamento. O analista pode livrar o paciente dela através do trabalho terapêutico. Segue-se uma espécie de coda, a fase de conclusão sobre a qual Freud fez apenas uns poucos comentários esparsos. Ele sabia que ela provocava sofrimentos próprios, aos quais chamou de dificuldade de despedida. Tem a palavra aqui em alemão que deve ter todas as letras do alfabeto, que eu não vou saber pronunciar. Se alguém souber, fica à vontade. Uma vez bem iniciada a análise, o conhecimento recém-adquirido, elaborado e a neurose de transferência suficientemente sólida chegará ao fim almejado.
Apesar do estilo conciliador e afável, Freud apresentou esses artigos com um ar de total convicção, o ar de pioneiro e praticante experimentado. Ele estava apenas expondo os métodos que julgara mais eficientes em sua própria prática. Outros poderiam querer proceder à sua própria maneira. Mas apesar dessas ressalvas diplomáticas, ele não deixou dúvidas de que esperava que essas recomendações fossem seguidas à risca por seus discípulos. A autoridade era merecida. Ninguém mais poderia ter escrito esses artigos e seus leitores os admiraram sinceramente. Citaram-nos largamente e claramente se beneficiaram deles. Em 1912, Eichmann agradeceu calorosamente a Freud pelas recomendações aos médicos que exercem a psicanálise, artigo qual, escreveu ele, se poderia aprender muito, inclusive atual. Esse texto, né, esse artigo, ele tem que ser lido por qualquer pessoa, a gente vai exercer ali a psicanálise, tem que ler. Aquele livro inteiro do Fundamentos da Clínica Psicanalítica da Autêntica, ele tem que ser lido, estudado, né? Cada trechinho daquele livro importa. E Eichmann estava em companhia numerosa. A série de artigos de Freud sobre a técnica se tornou um manual indispensável para a profissão. Exatamente isso. São tão brilhantes quanto tudo que ele escreveu. Não que sejam a última palavra sobre o modo de conduzir uma análise. Não são sequer a última palavra de Freud. Tampouco constituem um tratado formal ou exaustivo, mas tomados em conjunto como recomendações sobre o encaminhamento do encontro clínico, sobre suas oportunidades e armadilhas, eles têm um senso analítico sólido tão rico, críticas antecipadoras tão agudas, que continuam, depois de todos esses anos, a servir como um guia para o aspirante analista e como apoio para o praticante. Uma questão que os artigos não resolveram e nem sequer levantaram foi o número exato de pacientes analíticos curados. Essa questão, desde então, foi e continua a ser um assunto extremamente controverso. Mas nos anos em que Freud escreveu os artigos, ele e seus adeptos mais próximos julgavam que, dentro dos limites que eles próprios colocaram, o registro de êxitos analíticos comparava-se favoravelmente aos esforços terapêuticos de seus rivais. Freud também não permitiu que quaisquer dúvidas que pudesse ter a respeito desses números toldassem sua confiança na psicanálise enquanto instrumento intelectual para explicar a atividade mental. Essa confiança não era gratuita. As reações favoráveis no mundo exterior já não eram tão escassas quanto antes. Em 1915, ao publicar o último artigo da série sobre a técnica, estava longe de ser um pioneiro solitário, de Fliss, ou dos primeiros anos da Sociedade Psicológica das Quartas-Feiras. E seus estudos sobre arte, literatura, religião e pré-história apenas fortaleceram sua confiança de que os mandamentos de sua psicologia, tão persuasivamente expostos em seus casos clínicos, vigoravam por toda parte. Aqui, então, a gente finalizou mais um capítulo e a gente vai para 314, começando aplicações e implicações. Beleza? Gostaram deste capítulo inteiro? Sim. Essa questão que ele está falando de número de pacientes curáveis, fica uma dica aí, né? Hoje em dia, muita gente também se questiona sobre a eficácia da psicanálise, muitos psicólogos levantam, né, essa questão de que a psicanálise não é ciência, de que a gente não tem os mesmos resultados, não somos padrão ouro. Eu acho que tem uma briga que, não sei se ela é tão falada aí, mas que sempre me parece, quando tem essa discussão, de que os psicanalistas, eles se afastam da medicina e que psicólogos, de maneira geral, tendem a se colarem na medicina. A gente não busca isso, né, de, meu Deus, preciso ser médico, preciso ser como médico, né? Não tem essa
vaidade aí, né? Não sei se pode chamar assim, mas eu vejo muita gente nesse lugar. Mas falando sério, apesar de toda brincadeira ter um fundo de verdade, eu acho que vai muito nisso. E a psicologia hoje, cada vez mais, ela busca o encontro com a medicina e a gente, desde o início, buscou essa separação da medicina. Talvez por isso, tais críticas. Mas, falando sobre a validade da psicanálise, o Marcos Leite, que é da ESP, vocês conhecem? Ele posta uma série de artigos, ele está sempre comentando sobre isso, debatendo sobre, ele tem vários vídeos, várias coisas que vocês podem ali, né, assistir, buscar através das pesquisas. Existem várias pesquisas internacionais que ele traz, né, mostrando o quanto a psicanálise ela é efetiva. Muitas vezes, isso são as pesquisas, tá? Não sou eu que estou dizendo para depois não dizer, nossa, mas a Bruna está dizendo sozinha, na fonte, vozes da cabeça dela. Não é isso, mas os artigos, as pesquisas mostram que a psicanálise ela tem um efeito duradouro melhor do que as outras técnicas, então, que vem ali da psicologia. Tá escrito lá, é só ler, né? As pessoas não leem, aí elas reproduzem o que elas escutaram a fulana lá no Instagram dizer que existe uma ideia de que a TCC é padrão ouro. Aí sim é fonte Vozes da Cabeça da Bonita, né? Que tá falando isso, porque ela leu uma pesquisa. Então, o Marcos Leite, ele faz esse trabalho de realmente estudar criticamente, seriamente, indico fortemente que vocês então vão atrás, e o Dunker também tem um livro, né, que esse eu não estou dizendo que é uma indicação minha, porque eu ainda não li, tá na minha listinha da Amazon, que fala sobre a psicanálise, então, se ciência. Alguém lembra o nome? É aquele roxo, que ele acabou de lançar, sabem qual é? Então, deixa eu dar uma pesquisada aqui, abrir a lista da Amazon, mas é bem recente e ele tem uma série de vídeos também, né, falando sobre isso. Se chama Ciência Pouca é Bobagem, porque a psicanálise não é pseudociência. Em breve eu vou ler e aí vou poder indicar fortemente, porque vou ter feito a leitura aí do livro, mas de qualquer forma ele também fala sobre isso, tem várias discussões, né, inclusive quando deu o bafafá lá daquele livro, que, sabe, falando que a psicanálise era pseudociência, ele fez eu acho que era um podcast, se alguém souber, mas era uma entrevista debatendo com o próprio autor. Vale bem a pena assistir, nem que seja para dar boas risadas do que foi o debate. Bom, vamos lá. Página 314, aplicações e implicações, questões de gosto. A carregada agenda de Freud, durante esses anos turbulentos, levanta a questão de como ele conseguia encontrar tempo para sua vida particular. Queremos saber, né? Queremos entender, mas eu desconfio que é porque não tinha Instagram. Tenho quase certeza que esse é um ponto importante. Entre 1905 e 1915, assoberbado por pacientes, casos clínicos, tarefas editoriais e estafantes demandas da política psicanalítica, ele mesmo assim publicou artigos sobre literatura, direito, religião, educação, arte, ética, linguística, folclore, contos de fada, mitologia, arqueologia, guerra e a psicologia dos estudantes. Pouca coisa, né, gente? E todos os dias apresentava-se pontualmente às 13 horas para a refeição principal da família. Continuava com as partidas semanais de taroque nos sábados à noite, visitava infalivelmente sua mãe nas manhãs de domingo, dava seu passeio à noite, recebia visitantes e, embora fossem ocasiões raras, ia a uma ópera de Mozart. Esse sabia como equilibrar os pratinhos. A gente perde tempo no celular, não sabe. Ocupado como vivia, sua notoriedade crescente valia-lhe um número cada vez maior de convites para falar ou escrever para públicos leigos, alguns dos quais ele aceitou. Em 1907, entre outros breves ensaios,
Freud publicou uma carta aberta ao Dr. M. First, editor de uma revista especializada em higiene social, sobre o esclarecimento sexual das crianças. Gente, esse texto, vocês já leram? Não? Nossa, muito, muito bom, perfeito. A gente estudou ele em um dos conectados, se eu não me engano, ele está na edição, no 3, né, Gé? Sexualidade, amor, sexualidade, feminilidade. Eu tenho um post dele também no feed, bem como se fosse um resumo. É muito bom esse texto. Parece que ele está escrevendo falando de ontem. Tipo, ontem mesmo, assim, sabe? Parece que ele viu uma situação no jornal e escreveu. Muito bom. Onde defendeu a franqueza. No mesmo ano, apresentou uma palestra jovial sobre o papel dos devaneios no trabalho criativo do escritor de ficção, o Dichter. Aí tem nota de rodapé. O útil e intraduzível termo alemão Dichter aplica-se igualmente ao romancista, ao dramaturgo e ao poeta. Aqui, deixa eu ler de novo, apresentou uma palestra jovial sobre o papel. Tem um texto dele que se chama O Escritor Criativo e Devaneios. Outro texto muito bom, pouco conhecido. Eu imagino que aqui ele esteja citando esse trabalho. Ele fala da importância da fantasia e a gente pode trazer isso para o campo da clínica mesmo. Sabe quando o paciente diz assim, a gente pergunta como que você se sentiu, ou como é que foi isso para você, e o paciente diz não sei? Sabem, né? Todo mundo que atende sabe isso daqui. Inclusive a gente também, eu tenho certeza que enquanto paciente, eu pelo menos faço isso de sei, e aí tá aqui, né, Capu? Não sei, e o quanto que é importante que a gente possa dizer, bom, aqui não precisa saber, né? Aqui a gente vai construir um saber sobre isso. Mas é importante que você fale. Então, o que você acha sobre isso? E o que a gente faz? A gente recorre à fantasia para ser um meio de acesso ao inconsciente e ao desejo. Não vou ficar falando super do texto, senão a gente teria que discuti-lo, mas vale muito a pena. A Lê perguntou aqui, escritores criativos e devaneio, ou o escritor criativo e devaneio, é algo nesse sentido. Vamos ver se mais para frente ele fala do texto, mas com certeza, se vocês jogarem no Google, vocês acham. Se eu não me engano, é o escritor criativo e o devaneio, nessa ordem aí. Deixa eu ver. Ele falou para uma plateia preponderante, leiga, no salão Hugo Hiller, seu conhecido e editor, e por isso converteu a palestra numa exposição acessível sobre como são produzidos certos artefatos culturais. Foi também sua primeira tentativa, salvo algumas poucas insinuações em a interpretação dos sonhos, de aplicar ideias psicanalíticas à cultura. Apesar de sua leveza, essa palestra, publicada no ano seguinte sob o título, estava aqui, ó, Escritores Criativos e Devaneio, é uma contribuição séria à estética psicanalítica. O trabalho do inconsciente, a psicologia da realização dos desejos e o longo alcance da infância até a vida adulta são temas centrais de sua argumentação. Nossa, olha, vocês leem todos os textos que eu falo para vocês que leem muito a pena ler? Fala sério. Lê ou não lê? Eu vou começar a fazer uma listinha e falar assim, gente, esse daqui vale muito, muito, muito a pena. Esse daqui vale muito a pena. Dá um grau de intensidade, porque todos eles eu falo que valem a pena, né? A louca que lê todo e qualquer texto do Freud. Mas se eu pudesse dizer assim, ó, se tu tem dificuldade com pacientes que falam não sei, se dedica nesse texto. Se você trabalha com crianças e com pais, se dedica então ao texto da sexualidade infantil. Não é que ele só serve para crianças e pais, mas ele favorece muito quem trabalha com crianças e adolescentes. Então, eu vou começar a fazer assim para vocês não ficarem loucas da cabeça, né?
Tenho uma lista e vou mudando a ordem de prioridade a todo momento. Ai, Gabi, desculpa por isso. E agora a prioridade absoluta de uma galera que está aqui vai ser ler os textos por Conectadas, né? Que é desse tamanho. Vai ser outro super livro que a gente vai ler. Ah, mas enfim. A Gé já mandou o texto. Obrigada, Gé. Vou começar a montar uma. Ó, eu não vou começar nada, vocês que vão começar. Vamos fazer esse acordo. Não sou eu que vou começar. Vamos fazer uma planilha ou uma listinha da gente atualizando lá no grupo das indicações de texto de leitura. Aí vocês vão mandando lá, colocando, que aí eu vou atualizando para vocês. Mas não vou me comprometer a fazer, porque depois eu não vou conseguir cumprir. Não vai rolar. Mi, entra no grupo, então, a gente manda tanta coisa lá de textos, né, e compartilha PDFs. Tem o link na bio do Instagram. Se você não me seguir lá, é Bruna Leonelli PC? Acho que é, né? A louca. E aí tem no link, dá pra ver. Tá bom. Freud começou com muito tato e inocência, colocando uma pergunta capaz de interessar a todo mundo. Quais são as fontes de onde os escritores retiram seu material? Quais são, né? Eu amo autoficção, acho que já responde a fonte, né? A resposta, notou Freud, nunca parece satisfatória. E para aumentar o mistério, mesmo que fosse satisfatória, o fato de conhecê-la não converteria o leigo num poeta ou dramaturgo. E acrescentou, à sua maneira mais modesta, que se poderia esperar encontrar algum esclarecimento inicial sobre as vias do Ditcher, sei lá como é que fala isso, gente, se conseguisse descobrir alguma atividade semelhante comum a todos os seres humanos. Multiplicando as prudentes negativas, Freud manifestou a esperança de que sua abordagem pudesse se mostrar não de todo infrutífera. Feitas as justificativas, Freud deu um de seus típicos saltos acrobáticos, vinculado uma classe de experiências humanas a outra. A busca de paralelos é um esporte perigoso, principalmente se força demais as inferências. Mas os paralelos válidos podem revelar relações até então desconhecidas, e ainda melhor, conexões causais inussuspeitadas. O salto de Freud foi desse segundo tipo. Toda criança, ao brincar, afirmou ele, comporta-se como um Ditcher. Na medida em que cria um mundo próprio para si mesma, ou, dito mais precisamente, transpõe coisas de seu mundo para uma nova ordem que lhe agrada. Ao brincar, a criança leva as coisas muito a sério, mas sabe que o que está fazendo é uma invenção. O oposto da brincadeira não é a seriedade, mas a realidade. O poeta ou o romancista procede da mesma maneira, muito semelhante. Ele reconhece as fantasias que está elaborando como sendo fantasias, mas isso não as torna nem um pouco menos importantes do que, digamos, o coleguinha imaginário da criança. As crianças gostam de brincar, e como os seres humanos, têm uma profunda relutância em renunciar a um prazer que alguma vez lhes agradou. Quando adultos encontram um substituto. Ao invés de brincar, fantasia. Então, as fantasias são extremamente importantes. É por isso que a gente trabalha elas em análise. Essas duas atividades praticamente se espelham uma na outra. Ambas são instigadas por um desejo. É o que eu falei, o caminho que o texto faz é não sei, você acessa a fantasia, acessando a fantasia, o inconsciente e assim, alguma questão do desejo. Alguma questão eu digo porque a gente nunca vai saber do desejo, o desejo como sendo algo imutável, único, né, que a gente encontra e é isso mesmo. Mas, enquanto a brincadeira das crianças expressa o desejo de serem crescidas, os adultos consideram infantis suas fantasias. Nesse sentido, brincadeira e fantasia refletem igualmente estados de insatisfação.
Pode-se dizer que a pessoa feliz nunca fantasia, apenas a insatisfeita o faz. Somos todos insatisfeitos, né? Em suma, uma fantasia, tal como um desejo expresso numa brincadeira, é uma correção da realidade insatisfatória. As revisões fictícias que o adulto impõe à realidade incluem ambições não realizadas ou desejos sexuais irrealizáveis. Eles os mantêm ocultos, porque são desejos que a sociedade respeitável baniu no discurso social e mesmo familiar. E é aí que o Ditcher encontra sua tarefa cultural. Movido por sua vocação, dá expressão a seus devaneios e, assim, irradia as fantasias secretas de seus contemporâneos menos extrovertidos. Como sonhador à noite, o devaneador criativo combina uma experiência poderosa de sua vida com uma distante lembrança recuperada. E então transforma em literatura o desejo gerado por essa combinação. Deixa eu só grifar aqui. Com um sonho, seu poema ou romance é uma criatura mista do presente e do passado, de estímulos tanto internos quanto externos. Freud não negava a importância da imaginação na feitura das obras literárias, mas considerava essas obras principalmente como uma realidade remodelada, belamente distorcida. Não era um romântico a celebrar o artista como um criador quase divino. É evidente sua relutância em reconhecer os aspectos puramente criativos da obra do escritor e do pintor. Sua análise da criatividade literária, portanto, é mais moderada do que exaltada. Ela se concentra nas transações psicológicas entre o criador e sua infância, entre o produtor e o consumidor, visto que, no fundo, todos os desejos são egoístas. É provável que sua apresentação se depare com a rejeição do público ocupado em sonhar seus próprios devaneios egocêntricos. O poeta supera essas resistências subornando seus leitores ou ouvintes com o prazer preliminar da forma estética. Prazer preliminar este que promete prazeres ainda maiores a seguir e permite que os leitores vejam seus próprios devaneios sem qualquer autorrecriminação ou vergonha. É exatamente nesse gesto de suborno, julgava Freud, que consiste a ars poética propriamente dita. A seu ver, o prazer efetivo, como uma obra de ficção, surge a partir de uma liberação de tensões da nossa mente. O artista, poder-se acrescentar ao argumento fundamental de Freud, usa a isca da beleza. Deixa eu grifar aqui e já falo com vocês. Mas eu estava pensando, quando a pessoa escreve algumas coisas tipo Carla Madeira, o que aquilo quer dizer, né, gente? Sabe aquele meme? O que se passa na cabeça dela? Fico pensando nisso. E também queria indicar para vocês, alguém, acho que todo mundo aqui conhece a Tati Bernardi. Ela tem é uma oficina, acho que não é uma oficina, é um encontro, vou dizer assim, que fala sobre autoficção. Ela, de tempos em tempos, ela dá, não sei se é um curso, alguma coisa assim, eu já fiz, e é muito legal. Vale bastante a pena para pensar na escrita autocientífica. Não sei se todo mundo sabe aqui, mas é o que ela explica ali, de que você não diz de você ao mesmo tempo que você está falando de você, né? Tem uma coisa que não fica clara ali, que você não diretamente está dizendo, olha, na minha vida foi assim, mas tem contornos de realidade. Então, acho que escrita é uma escrita autocientífica, porque a gente não consegue se descolar da gente, né? Não, nunca 100%. Mas para quem gosta de escrever, fica válido aí a indicação. Jé, pode falar.
Bru, lembrei que nessas caixinhas da Ana Sui, perguntaram se ela era uma pessoa intensa, né? Aí ela respondeu que é por isso que ela escreve. Meu, eu tô lendo agora esse daqui dela, Não Pise no Meu Vazio, de poesia. Vocês já leram? Já leu, Gé? Não sei o que você fica pensando assim, mas eu pensei, gente, qual que é o BO aqui com essa mãe? Que eu fiquei curiosa pra saber. Porque tem, né, aquilo de uma vez que você sabe que sempre tem alguma verdade naquilo que a pessoa escreve, como é que fica, assim, né, de você saber do escritor? Eu não sei se vocês sabem disso, mas já compartilhei, assim, que em alguns momentos eu escrevo mais, em outros eu escrevo menos, depende da fase que eu estou passando da vida, né? É tudo norteado pela fase que estou passando. Mas às vezes eu tenho vários textos que eu deixo no bloco de notas ou do computador ou do celular. E eu só consigo postar quando eu leio aquilo já nem parece mais que de alguma forma, tipo, eu me identifico e tal. Tem várias coisas. Esses dias mesmo eu postei um, acho que até o último post que tem lá, um recorte de muitos textos que eu tenho dentro de um documento lá no Word, que aí eu tava relendo, porque eu fui escrever mais alguma coisa. É tipo assim, as coisas que eu nunca vou postar, eu escrevo nisso daí. Mas aí eu li aquilo de novo e falei, acho que agora eu já posso. Tem uns super não postáveis ainda, né? Talvez um dia sejam, mas precisa de uma certa distância, senão fica uma coisa muito ruim, assim, de fazer. E aí, ruim no sentido de desconfortável mesmo. É desconfortável porque quando alguém lê algo seu, a pessoa lê um pouco de você. Ainda que você não esteja falando diretamente de você, ou que você tenha a ideia de que você não está falando de você, a pessoa ela consegue te ler de alguma maneira. E se a gente for, claro que eu não estou me colocando no papel de escritora aqui, tá, gente? Nada disso. Muito longe disso. Mas se vocês forem buscar referências de escritoras falando sobre processos criativos e, né, se alguém se interessar por isso, tem a Aline Bey, que ela participou de um podcast. Acho que se vocês jogarem lá no. Vocês sabem que eu não sou fã de podcast, né? Eu só escuto se eu gostar muito da pessoa, assim, porque aí eu vou atrás, mas eu não gosto muito. Ai, alguma coisa das palavras. O nome da moça que faz o podcast é Larissa. Não vou lembrar o sobrenome dela. É Larissa e Aline Bey, e ela está contando do processo criativo do livro A Pequena Coreografia do Adeus. Esse livro é um dos favoritos da vida, assim, né? Eu podia ter escrito cada palavra daquele livro. E eu amo, e ela conta, e aí ela fala de uma questão de ela ter ficado enclausurada e ela fala, cara, até me encolhi, assim, ficava enclausurada para escrever aquele livro e parecia no final que eu tinha me libertado, assim, depois da escrita. Ela falou, todas as vezes que eu escrevo, eu entro nesse movimento de é difícil sair, é difícil falar com pessoas, é difícil fazer alguma coisa, porque eu fico muito fechada naquilo. A Tati, no curso de autoficção, ela também fala desse processo criativo. E às vezes ela fala, tipo, eu vou lá e falo mesmo de mim, né? Eu preciso falar de mim, e às vezes ela diz dessa distância ali que é possível. Até ela comenta da questão da família, né? Porque ela faz expose de total da família, né? A gente sabe ali bastante coisa dos casamentos dela, dos ex-namorados, da mãe, agora da filha, ela coloca lá algumas coisas e vale a pena. E acho que tudo isso é para dizer que se você gosta de escrever, ou se você tem dificuldade de publicar, ainda que seja no seu Instagram alguma coisa da escrita, essas pessoas elas podem te ajudar com isso. A Ana também fala de vez em quando dessas questões no, na caixinha lá de domingo, papo de domingo, né? Como ela chama. Diversas vezes as pessoas perguntam como que é o processo de escrita dela, e aí ela comenta desse lugar de precisar de um distanciamento. Deixa eu ver aqui. Vocês são muito rápidos, gente. Que a Natália já achou o podcast. Qual que é o nome, Nath? Você consegue me falar? Você escutou também? Ah, então por isso que achou, né?
Ficou mais fácil. Eu amo a Aline Bey, gente. A escrita dela é maravilhosa. Por isso que eu fui super atrás. Eu acho que o nome da menina é Larissa Lima, né? Ah, isso mesmo. O nome do podcast é Isso Te Diz Alguma Coisa? Hum. Bem, fica aí a indicação, né, para quem gosta de podcast. Deixa eu ver aqui. Acho que dá para a gente ler mais uma partezinha. Apesar de todas as suas obrigações, de toda a sua atividade, a rotina regular de Freud continuou a incluir, como sempre, os prazeres familiares tradicionais, tanto nos invernos como nos verões. Até 1909, quando Martin foi admitido na universidade e saiu de casa, Freud passava o precioso período de férias nas montanhas, com sua mulher, a cunhada e todos os filhos. Esse mesmo ano, 1909, assinalou um outro marco na vida familiar de Freud. Matilde, sua filha mais velha, foi a primeira a se casar. Apesar da alegria e do prazer que havia proporcionado a seu pai desde o momento em que nasceu, em outubro de 1887, Matilde também fora causa de angustiadas preocupações. Uma operação do apêndice, em 1906, pelo visto mal feita, deixara incerto seu estado de saúde. 2 anos depois, ela foi acometida por uma inquietante febre alta que fez com que seu pai suspeitasse de peritonite. E 2 anos depois, corajosa como sempre, ela teve de se submeter a uma outra operação séria. Suas doenças intermitentes, as feições um tanto pesadas e a tez pálida afetaram profundamente o amor próprio de Matilde. Ela se queixou ao pai que não era atraente. Isso deu a Freud uma oportunidade de reconfortá-la afetuosa e paternalmente. Há muito tempo suspeito, escreveu a ela em março de 1908, quando Matilde se recuperava de sua última enfermidade numa estação de repouso, que com toda a sua costumeira sensatez, você se sente magoada por não ser suficientemente bonita, e que assim não atrairá nenhum homem. Mas disse-lhe Freud, ele estivera a observá-la sorrindo. A mim, você parece bastante bonita. De qualquer forma, ela devia lembrar de que, de muito tempo para cá, o que tem sido decisivo não é a beleza física de uma moça, mas antes a impressão de sua personalidade. Disse à filha que se olhasse no espelho. Ela iria descobrir, para seu alívio, que suas feições não eram comuns nem desagradáveis, e mais. E esta era uma mensagem antiquada que seu pai amoroso queria transmitir. Os rapazes razoáveis sabem, afinal, o que devem procurar numa mulher. Temperamento meigo aqui começou bela recatada do lar, né? Tava ótimo. Então, temperamento meigo, jovialidade e a capacidade de tornar a vida mais agradável e fácil para eles, dá até uma dor no coração ler um negócio desse. Por mais anacrônicas do que começassem a se mostrar as atitudes de Freud, mesmo em 1908, Matilde Freud aparentemente considerou essa carta reanimadora. De qualquer modo, em fevereiro do ano seguinte, aos 21 anos de idade, ela se casou com um homem de negócios vienenses, 12 anos mais velho, Robert Hollitscher. Freud, que nessa época vivia o arrebatamento inicial de sua amizade com Sandor Firenze, disse a Firenze que teria preferido a ele como genro, mas nunca demonstrou qualquer desagrado à filha pela sua escolha. Ela queria que casasse com Firenze. Hollitscher rapidamente se tornou Robert, membro plenamente aceito no clã Freud. 4 anos depois, em janeiro de 1913, a segunda filha de Freud, Sophie, também o abandonou. Freud logo aprovou o noivo dela, o fotógrafo hamburguês Max Halberstadt. Ele havia visitado o estúdio de Halberstadt, tivera uma boa impressão de seu futuro genro.
No começo de julho de 1912, Freud ainda se dirigia a ele um tanto formalmente, tratando-o de caro senhor, e disse-lhe um pouco sentenciosamente que sentia-se feliz em ver Sophie seguindo suas inclinações, tal como fizera a irmã mais velha, Mathilde, 4 anos antes. Apenas 2 semanas depois, Halberstadt tornara-se meu caro genro. E embora Freud ainda preferisse tratá-lo com o distante Sie, mas esse acréscimo à família agradava-lhe claramente. Halberstadt, como escreveu Freud a Mathilde, ao mesmo tempo que a felicitava, era visivelmente um ser humano muito confiável, sério, terno, refinado e ainda assim não fraco. E achava bastante provável que os Freud viriam a presenciar pela segunda vez o fato raro de um casamento feliz entre seus filhos. Aqui ele sabia, né, o fato raro da época, porque será, né, gente? Em 27 de julho, Halberstadt se tornara caro Marx. E, finalmente, 2 semanas depois, Freud admitiu em seu círculo familiar íntimo, tratando-o por Du. Mas essa sensação de ganho foi levemente turvada por uma sensação de perda. Num cartão postal que Freud enviou de Roma a seu futuro genro, em setembro, submeteu-se com cordiais saudações de um pai totalmente órfão. Aqui tem uma nota de rodapé. Quando nasceu o primeiro filho de Sophie, ele o saudou com uma exclamação de assombro. Na noite passada, escreveu a Firenze num cartão postal, em 11 de março de 1914. Por volta das 3 horas, um menininho como primeiro neto. Muito admirável, um sentimento antigo, respeito diante das maravilhas da sexualidade. A alegria de um neto homem. Ai, ai. Deixa eu ver aqui. Acho que dá tempo de ler mais esse. Mas a principal demanda de atenção de Freud provinha da psicanálise. Hans Sachs, que conheceu Freud nessa época, pouco exagerou ao afirmar que o via dominado por uma ideia despótica, uma dedicação ao trabalho que sua família suportava com a maior disposição, sem um resmungo. Sua concentração nesses dias eufóricos era, talvez, maior do que nunca. Era o momento de levar as suas descobertas da psicanálise para fora do consultório. Estou cada vez mais imbuído da certeza do valor cultural da psicanálise, disse Freud a Jung em 1910, e desejaria que um sujeito inteligente extraísse dela as consequências justificadas para a filosofia e a sociedade. Aqui tem uma nota. Em seu entusiasmo, Freud escreveu Welt, mundo, em lugar de Wert, valor. Deslize pequeno, mas sugestivo, insinuando quão abrangentes ele considerava suas ideias. Aqui também dá para a gente pensar na psicopatologia da vida cotidiana, né? Que nunca mais um ato falho é um ato falho. Quando você já estudou psicopatologia da vida cotidiana, e tem um capítulo específico que ele fala, então, sobre os equívocos da escrita. Ele ainda tinha momentos de hesitação ou incerteza, embora fossem raros e estivessem rareando ainda mais. Acho muito difícil, escreveu no mesmo ano, respondendo aos pródigos votos de Firenze pelo Ano Novo, comentar o valor de meus textos e sua influência sobre a futura configuração da ciência. Às vezes acredito nele, às vezes tenho dúvidas. E acrescentou, numa frase que estava se tornando cara a ele: o próprio bom Deus talvez ainda não saiba. Mas, embora Freud se orgulhasse ou até se vangloriasse um pouco de sua capacidade de autocrítica, as perspectivas de uma interpretação psicanalítica da cultura deixavam-no eufórico. Ele tinha certeza de que era aí que se encontrava sua próxima tarefa. Em 1913, ao resumir o trabalho de explanação já realizado pela psicanálise, fora do consultório, ele esboçou um ambicioso programa de novas conquistas. A psicanálise, afirmou ele, pode lançar raios de luz sobre as origens da religião e da moral,
da justiça e da filosofia. Agora, a história completa da cultura estava apenas à espera de seu intérprete psicanalítico, que tem notas também. O que ele disse ao socialista flamengo dissidente Hendrik de Man, em 1925, era sua firme convicção havia 15 anos. Sempre fui da opinião de que as aplicações extramédicas da psicanálise são tão significativas quanto as médicas, e, na verdade, que aquelas talvez possam ter uma influência maior sobre a orientação mental da humanidade. Era a voz do médico ambivalente, cujo coração estava em outro lugar. Alguns dos artigos de Freud sobre a psicanálise aplicada eram rápidas incursões inconclusivas por campos onde ele não se considerava especialista. Sabia que não era arqueólogo nem historiador, tampouco filósofo ou advogado. Mas, por outro lado, conforme ele observou com uma mescla de rispidez e satisfação, os profissionais praticantes das disciplinas vizinhas, fosse por ignorância ou timidez, não pareciam dispostos a aproveitar as ideias que os psicanalistas lhe ofereciam. A resistência deles era tão inflexível quanto a resistência da instituição psiquiátrica, mas dava a Freud uma oportuna liberdade de manobra e permitia-lhe o luxo de empregar um tom hesitante, muitas vezes brincalhão. Bom, vamos finalizar aqui, página 318. Olha só, depois tem as fotinhos deles, que aí, eu não sei se a gente já falou disso no PDF, tem essas fotos dele com a família? Acho que aqui não tem foto dele com cachorro, né? Tem o Geoff, que era o cachorro que ele amava. Acho que aqui não tem. Mas tem várias fotos interessantes. Ele do lado do pai dele, depois eu mostro para vocês se não tiver no PDF. Ó, a gente vai parar então na 318 e a gente vai voltar com o parágrafo Freud nunca duvidou. Bárbara, deixa eu te perguntar, que eu perdi o nome. A oficina de escrita que você indicou é de quem? Peraí. Ai, gente. Fugiu o nome dela. Da Tati Bernardi? Isso. Ela faz vários podcasts, faz negócio com o Dunker. Tati Bernardi. Ela tem aquele livro Depois a Louca Sou Eu, que são crônicas muito boas. Ela tem várias coisas, né? Os podcasts, ó, eu detesto podcast, mas os dela são muito, muito, muito bons. Ela é muito engraçada, muito chapadinha também. Bem legal. Bom, obrigada pela presença, a gente se vê na próxima quinta. Que bom, Gabi, fico feliz. Imagina. Um beijo, até a próxima.